Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 60, Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Pedro, capítulo 2, 15. O que Pedro quis dizer aí? O que Jesus quis dizer? Quis dizer que o exemplo, né? O exemplo arrasta mesmo. É o exemplo que arrasta, tá bom? A gente está no exemplo de praticar o bem, a gente tapa a boca dos homens loucos. Bacana? Pedro, primeira carta, né, de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá então. À medida que o espírito evolui, ou avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Ou seja, na medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, que a gente vai avultando, que a gente vai estudando, que a gente vai ganhando conhecimento, que a gente vai ganhando experiência nessa vida, a gente para de discutir com pessoas menos informadas, com pessoas que insistem em nos desmentir, que insistem em teimar, né? A gente não perde esse tempo mais, né? A imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, ou seja, a pessoa está ali para discordar de você mesmo. A pessoa só está ali para discordar de você, ela não está ali para entender o que você vai falar. Por mais que você fale, ela não vai aceitar, que ela não está pronta a entender o que você aprendeu. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta a expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. O que Pedro quis dizer aqui? Que uma contenda, uma discussão, né? É preferível a gente fazer silêncio, né? É preferível a gente não discutir, não procurar essas contendas que podem perdurar por muitos anos e até séculos, décadas, séculos, com graves desastres para as forças em litígio, ou seja, vai trazer desgaste, prejuízos, desastres. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça. Ou seja, você cala, deixa ela falar, você não discute e tudo vai se dar bem, tudo vai acabar bem, porque não vai haver contenda, não vai haver discussão, não vai haver, né? E a gente vai trabalhando no bem, né? Vai praticando o bem, né? A gente tem que entrar na prática do bem mesmo, tá certo? No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Quer dizer, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Só se o que a gente for debater, discutir, trouxer alguma forma de caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Ou seja, a gente vai estar mostrando, a pessoa vai estar pronta para te ouvir, vai estar pronta para te entender, não vai haver discussão, não vai haver coisa, é caridade, né? Você tem que obrigar também, você não pode se omitir demais. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isso é, útil e conveniente, tá? Nós temos que procurar ser útil em qualquer situação. O bem mais humilde é semente sagrada.
Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Jesus foi perguntado, foi questionado, foi tudo. Ele, até quando Pilatos perguntou para ele, ele falou assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade. E a luz, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Ele sabia que Pilatos não ia entender, então ele baixou a cabeça. Baixou a cabeça e não respondeu. Jesus imolou-se, ou seja, sacrificou-se, né? Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Com tudo isso, ele nos trouxe uma luz que até hoje nos ilumina, que até hoje nos protege, que até hoje nos mostra o caminho, que até hoje ele não vai passar, as palavras de Jesus não passam, né? São sempre atuais, estão sempre aí nos mostrando, ou seja, é um manual da felicidade que a gente ainda não consegue cumprir, mas a gente está aí, é para lutar mesmo, é para aprender, é para errar e acertar, até chegarmos onde temos que chegar, né? Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Ele nos converteu, ele não parlamentou, não. Ao invés disso, ele nos converteu ao cristianismo. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos mais ainda. Ele viu que a gente ainda era cego espiritualmente, né? Ele viu que nós ainda estávamos na cegueira e amparou-nos ainda mais. E como até hoje nos ampara, e até hoje as suas lições, as suas palavras nos ajudam muito, né? As contendas são infrutíferas, pois nascem do desejo egoísta de prevalência de uma ideia, ou mesmo de ridicularizar a ideia de outra. É como eu falei, né? Um quer ridicularizar a ideia do outro, né? De outro. Ele não quer entender, ele não quer aprender, não interessa para ele isso. O negócio dele é mostrar que a gente está errado, que a verdade está com eles. E a verdade nem Jesus respondeu, né? Mestre, em várias passagens, fugiu ao debate, deixando que o seu instigador, que queria comprometer ou colocá-la em confronto com os romanos, no caso da moeda em Marcos, né, aquela moeda que perguntaram o que faria, ele falou o que é de César, o que é de Deus, dá a Deus. Marcos capítulo 12, 13 e 17. Se livrar da responsabilidade de uma decisão, Pilatos em Marcos 18, 30 e 37, ou mesmo saber mais, Nicodemos em João 32 sobre a reencarnação. Ou seja, Pilatos eu já citei, vou citar aqui o Nicodemos, né, o colóquio de Jesus com Nicodemos, que deu uma polêmicazinha, porque o Nicodemos era um doutor, né, uma pessoa muito grande, né, muito estudada sobre a lei, e não entendeu nada que Jesus explicou para ele sobre a reencarnação, que o homem deveria nascer de novo, nascer da água. Ele entendeu que, então, devo eu voltar, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entendeu nada, né, sobre a reencarnação. Ele buscasse um entendimento que lhe faltava, ou mesmo se responsabilizar pelas intenções maléficas bem identificadas por ele. Jesus não deu essa moral para o Nicodemos. Mostrou para eles o caminho, mostrou para eles o que era a reencarnação. Somos ainda muito ignorantes do saber divino. Muitas vezes nos perdemos discutindo com energias que desagregam o ambiente que respiramos. Ainda somos muito ignorantes e às vezes a gente não aceita que as pessoas falem mal da gente, falam mal da nossa religião, falam mal daquilo que a gente acredita, né? Daquilo que a gente tem certeza, que a gente busca, que a gente estuda, e a gente fica chateado ainda, porque somos ignorantes ainda, né? Aí a gente quer discutir, né? E acaba atrapalhando o nosso ambiente, no ambiente que a gente respira, se torna infectado, né? E a gente fica mal, e a pessoa também fica mal. Isso não é legal. Sejamos convincentes,
Sejamos convincentes pelo exemplo do silêncio e das ações. Pelo exemplo do silêncio. Né? Pelo exemplo do silêncio e ações pela causa do bem. Sejamos convincentes pelo exemplo do silêncio e ações pela causa do bem. Que saibamos calar o homem velho que ainda existe em nós. O nosso homem antigo ainda, né? As provocações de Jesus Cristo, muito provocado. Que saibamos calar o homem velho que ainda existe em nós, as provocações. Temos que saber calar. Temos que evoluir, temos que crescer, temos que nos entender, né? Jesus Cristo foi muito provocado. Nada mais são que provas de humildade e sabedoria. Escutar para falar, mesmo com silêncio, é ato de superação do egoísmo, do egocentrismo que ainda habita em nós. Calar para ouvir é superação do egoísmo e do egocentrismo, que infelizmente ainda habita em nós. Tá? Que saibamos reconhecer as armadilhas do mal, em querendo que entremos em contendas que separam ou desarmonizam, fazem insuflar um espírito excessivo de preservação da integridade pessoal moral. Que Deus nos ajude muito a combater isso aí em nós, né? Que a gente aprenda que não devemos discutir, que não devemos entrar em contenda por nada. Aliás, Joana de Anjos disse para o Divaldo Franco: não queira ser um advogado da doutrina, porque ela não precisa de advogado. Não defenda, porque ela não precisa disso. Ela por si só se resolve. Dito isso, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus e a Jesus. Desculpa aí um problema que houve aqui com o áudio, mas está tudo resolvido, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare por mais essa semana. Por mais esse fim de semana, né? Não, por mais essa semana, que hoje é terça-feira que eu estou gravando isso. Que Jesus nos abençoe muito, nos proteja, nos ampare. Beijo no coração, forte abraço a todos. Semana que vem estaremos aqui de volta. Tá bom? Tudo de bom para todo mundo, que Jesus nos abençoe.